Bom, gente, voltando aqui para a resolução dessa questão, né? Entender aquela partezinha do fator de potência, né? Vamos lá. Aí, nessa questão aqui, ele fala que esse fator de potência ele era de 0,65, que é o caso inicial, e vai ser melhorado para 0,9. No caso aí, o fator de potência é mais próximo de 1, certo? Que seria o ideal. E, da mesma forma, né? Por consequência, esse ângulo que a gente tem do fator de potência, ele é menor. Antes ele era 49 e agora ele virou 25. Então ele vai diminuindo. O que, no caso, tem como consequência também que a potência aparente, que é a potência total do circuito, que seria a soma das potências, ela é o mais próximo da potência ativa, que seria a potência que está sendo transformada em trabalho, que é a potência realmente consumida, certo? Lembra lá que a potência reativa ela não é consumida. Aí aqui ele pede quanto de potência reativa vai ser necessário para colocar nesse circuito para que eu tenha esse melhoramento. E depois ele pede o percentual de potência aparente que obteve, né? Antes a gente tinha um valor de potência aparente, depois a gente teve outro valor de potência aparente, que é aquele S. Aí ele pergunta aí qual é esse percentual que teve. Aí voltando aqui para a questão, né? Primeiro a gente tem que analisar essa carga, esse circuito, nos dois momentos. No momento inicial, quando a gente tinha um fator de potência de 0,65, e depois analisar ela na situação final, que é quando a gente tinha esse fator de potência aí de 0,9, certo? Então, aqui foi justamente isso que eu fiz. Primeiramente, aqui, já colocando separadamente, né, a gente tem a potência ativa da carga, que vai ser a mesma tanto no caso inicial quanto no caso final, que é de 300 quilowatts, certo? Isso aqui 10 a terceira, não pode esquecer. A gente tem esse fator de potência inicial, esse FP1 seria a nossa situação inicial, certo? E o FP2 seria nosso fator de potência na situação final. Aí aqui, primeiro esquece esse fator de potência na situação final. Vamos aqui analisar primeiramente na situação inicial, certo? Aí aqui a gente tem o fator de potência que é o cosseno de φ. O cosseno de φ, ele é dado pelo cateto adjacente, que é o que está próximo dele, certo? Dividido por essa hipotenusa. Seria o S. Esse P a gente já tem, que ele foi dado na questão, que é de 300 quilowatts. E esse S é o que a gente quer encontrar. E o cosseno de φ é justamente o fator de potência. Certo? Então, a gente tem o P e o fator de potência. E precisa determinar aqui, no caso, o valor de S para poder a gente conseguir montar o nosso triângulo de potências. Certo? Então, a forma da gente determinar aqui quem seria esse S e o Q é fazendo esse jogo de cossenos e senos aí do ângulo. Certo? Então, aqui a gente encontra o valor de S na condição inicial, utilizando a potência ativa, dividindo pelo fator de potência, certo? Inicial, e vai dar esse valor aqui, de potência aparente. Que no caso a potência aparente é dada em VA. Isso aqui vai ser kVA, certo? Vai dar 461,53 kVA, porque cortou um pouquinho aí, mas é justamente esse valor que vai dar. Aí, beleza, aqui a gente encontrou o nosso componente S aqui, da potência aparente, e a gente já tem aqui a componente P. Para a gente conseguir construir realmente nosso triângulo de potência, a gente tem que determinar quem é φ e quem é essa potência reativa, que seria esse φ de 1 e esse Q de 1. Para a gente determinar quem é Q de 1, seria pelo seno de φ. Aí vem o cateto oposto dele, que é o Q, certo? Dividido pelo S. Aí, a partir disso, a gente tem que Q vai ser igual a esse S multiplicado por esse seno de φ. Aí, nisso, a gente quer determinar quem é Q. Nessa situação, a gente só tem o valor da potência aparente, porque o seno de φ
A gente não tem o valor de φ ainda, diretamente. Mas a gente pode descobrir o valor de φ a partir do cosseno menos 1 desse ângulo. A gente tem aqui cosseno menos 1, que é nosso fator de potência, é de 0,65. Quando a gente tira esse cosseno menos 1 aqui, a gente determina quem é esse ângulo, que é justamente aqui 49,45 graus. Aí agora, como a gente já tem o ângulo da questão, o ângulo do triângulo de potências, a gente pode determinar agora o nosso seno de φ e, por consequência, né, nossa potência reativa, que é o que eu fiz aqui, certo? O seno de φ agora vai ser 49,45. O seno de 49,45 vai ser igual a 0,75. 0,759. E esse valor, que é o seno do φ que a gente encontrou, vai ser multiplicado pela nossa hipotenusa. Que, no caso aí, seria a potência aparente, que a gente encontrou na primeira parte da questão. Aí, no final, a gente vai encontrar esse valor de Q aqui reativo. E, por fim, a gente consegue determinar aqui nosso triângulo de potências. No início do circuito, né? Com aquele fator de potência de 0,65. Entenderam isso? Ficou claro? Dá para ir, professor. Dá para ir, né? Dá. Pronto. Pronto. Aqui foi a carga no início, certo? Com fator de potência não melhorado ainda. Aí a situação final vai ser quando o fator de potência ele foi melhorado. Ou seja, ele saiu de 0,65 e passou para 0,9. Certo? Aí justamente essa situação final que a gente tem a nossa potência ativa, que não vai mudar, e tem a nossa situação aqui final do fator de potência de 0,9. Também atrasado, ambos atrasados, né? Tanto no início quanto no final. Esse atrasado é justamente para dizer que o ângulo é positivo, ou seja, o circuito é do tipo indutivo. Certo? Se tiverem dúvida, é só lembrar desse slide aqui. Certo? Aí que a gente está considerando agora a nossa situação final. Na nossa situação final, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na situação inicial, certo? Só que agora considerando o fator de potência melhorado, que seria de 0,9. Então, o método de resolução é o mesmo. A gente tem aqui o cosseno de φ, que seria o fator de potência, vai ser igual à potência ativa, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Vai me dar aqui esse valor de 333,33. Certo? Isso aqui, kVA. Aí, com isso, a gente determinou. Sabe quem é P, porque foi dado na questão. Determinou S. Aí, precisa determinar quem é φ e quem é Q2, que seria a potência reativa. Aí, para isso, a gente tem o cosseno de φ. Podemos tirar aqui o cosseno menos 1 dele para determinar quem é esse ângulo φ. Fazendo isso, a gente determina aqui quem é o φ, certo? Que é o nosso ângulo. E com isso, com esse nosso novo ângulo agora do triângulo de potências na situação final, a gente consegue determinar quem é esse seno de φ aqui, que quando multiplicado pela hipotenusa, que é a potência aparente, vai me dar esse valor de potência reativa final. Ou seja, a potência reativa corrigida. Certo? Aí, no caso, esse valor que a gente tem de potência reativa vai ser 145,28. Aí, um detalhe aqui para vocês notarem, né? A gente tinha, no início, uma potência reativa grande de 350,68, certo? E no final, a gente obteve esse valor de potência reativa menor,
Porque agora a gente teve esse melhoramento no fator de potência. Certo? Então, esse ângulo diminuiu, que significa dizer que essa potência reativa também diminuiu. Tá vendo aqui a diferença entre um e outro? Então, o que ele pede na questão, vamos voltar lá para a questão. Ele pede aqui na questão quantos kVA reativo de capacitor são necessários, né, para fazer esse melhoramento. É justamente essa diferença entre a potência reativa no início e a potência reativa no final. Certo? Então, quando ele pergunta isso, é justamente essa relação que a gente tem aqui. A gente tem a potência reativa no final, que foi no caso aqui de 145,28, e tem a potência reativa que foi no início. Certo? Potência reativa no final vai ser igual à potência reativa que a gente tem no início, menos a nossa potência reativa que foi adicionada. Seria aqui um Q de C, certo? Que é a potência reativa que foi adicionada. Então, o que a gente teria aqui, né? Fazendo só a redistribuição aqui das fórmulas, a gente tem que a diferença entre um e outro, a gente poderia fazer tanto 350,68 menos 145,28 vai nos dar aqui um valor positivo, só que esse valor positivo vai ser a adição dessa potência reativa, certo? Porque quando a gente faz lá o triângulo de potências, a gente tem a potência reativa no início, vai ser algo assim. A potência reativa no final vai ser algo mais ou menos assim. E a potência reativa que foi adicionada ao circuito, que é algo mais ou menos assim, que tem esse mesmo tamanho daqui, ó. Esse tamanho que eu tenho aqui é o mesmo tamanho que eu tenho aqui. Certo? Então, quando eu adiciono essa potência reativa, que seria do tipo capacitiva, se ela é capacitiva, ela é negativa assim para baixo, então, em vez de somar, eu vou subtrair. Certo? Então, quando eu faço aqui, dando valores para essas coisas aqui, né? A gente tem esse módulo aí em vermelho, que seria o nosso valor de 350,68. Essa parte em vermelho aqui. Aí essa parte em verde seria a nossa potência reativa que foi adicionada ao circuito, que tem esse valor de 205,40. Só que negativo, o valor dele é esse. Aí ele tem esse sentido aqui negativo por ser um capacitor, que ele vai retirar, dizendo assim, né? Em outros modos, ele vai retirar essa potência reativa. Certo? Então, a gente tem esse 350 menos 205,40. Aí vai nos dar esse valor aqui, ó, em rosa, que é justamente esse valor final, de 145,28. Certo? Então, no final, a gente teve 145,28 e no início a gente tinha 350,68. Então, quanto foi adicionado de potência reativa para que no final tenha esse valor? Entenderam? Tô entendendo, professor. Entendeu, né? Tô entendendo, mas para fazer esses cálculos aí, acho que eu apanho. Mas aí é como eu tô falando, tipo, isso aqui eu também, no início eu também apanhei bastante para poder aprender a fazer, mas com a prática de fazer várias questões sobre isso aí fica mais simples de analisar e quando eu, tipo, agora, né, depois de bastante tempo fazendo esse tipo de questão, assim que eu analiso o enunciado da questão, eu já tenho uma ideia de como fazer. E eu só vou realmente saber fazer quando estou
realmente, tipo, escrever na questão. Certo? Por isso que eu faço esse passo a passo, justamente para ficar mais simples de analisar e de visualizar o que está acontecendo. Tô entendendo. Pronto, é que a gente tem a resposta da nossa primeira pergunta aqui, que ele fala, né? Quantos kVAR seria voltampere reativo, que é a potência reativa do capacitor, certo? São necessários para fazer esse melhoramento. E depois ele pergunta qual a redução percentual da potência aparente que vai resultar no final do circuito. A voz da professora tá travando só aqui, é pra todo mundo. O meu também, Igor, já tá gravando. Aqui também, eu pensei que era a minha internet. Ah, A tua então, internet não presta mesmo, não. então deve ser a minha internet que deve estar ruim. Tá Tá travando travando seu só. áudio, professor. Ela esqueceu de pagar a internet. Estão ouvindo direito agora? É isso mesmo, porque a minha tá boa aqui. A minha também tá um pouco, tá boinha hoje. Agora estamos. Estão ouvindo, né? Tá certinho agora? Cortou e Cortou e foi bom. Tem momento que tá bom, mas tem momento que tá ruim. É, tá oscilando bastante, então. pode continuar. Se ficar travando muito, É às vezes que corta. se ficar travando muito, aí vocês me falam. Ok, professor. Aí, certo, voltando aqui. Com isso a gente consegue determinar aí quem seria esse valor de potência reativa que foi adicionado por aquele método, certo? Aí depois ele pergunta qual é esse percentual de potência aparente. Ou seja, no início a gente tinha um valor de potência aparente. Aí tem esse valor aqui de potência Tá de novo, aparente. professor. Continuou. Essa hora piorou, a gente reclamou, ficou pior. Tá ruim. É, tá bem ruim, né?